Os desafios não foram simples. Mas os administradores dos portos brasileiros, as empresas de transporte e os operadores logísticos mostraram competência e eficiência, garantindo o abastecimento do país e das nações amigas. O momento é de buscar soluções e, principalmente, de abrir caminhos para a retomada do crescimento econômico do Brasil. É aqui que o Brasil Export se insere, exercendo seu papel de liderança estratégica neste ambiente extremamente relevante para a nação. E agora, muito mais robusto, com novos conselhos técnicos para o fomento de estudos, discussões e fóruns, todos comprometidos com a construção de um país melhor e mais competitivo. O Brasil Export é um fórum permanente, multissetorial, plural e agregador. Com atividades durante todo o ano, o Fórum conta com importante apoio institucional do Ministério da Infraestrutura e reúne as principais entidades, associações e empresas que atuam no segmento. Os conselhos estão promovendo 6 fóruns regionais, fazendo com que os debates se multipliquem por todo o território nacional. O Fórum Nacional Brasil Export, mais uma vez, reunirá as principais lideranças e autoridades do setor logístico e de infraestrutura portuária. Sintonizado com o crescimento de encontros virtuais, o Brasil Export continua realizando webinários e videoconferências, garantindo uma rica fonte de troca de conhecimentos e experiências. Mantendo parcerias com os principais portos do mundo. A missão internacional do Brasil Export, o destino será Dubai. A comitiva brasileira também participará da Expo Dubai, concorrido evento global com a participação do Pavilhão do Brasil. Brasil Export, Fórum Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária, discutindo ideias e apontando caminhos. Olá, muito boa tarde, amigos e amigas do Brasil Export. Hoje, tarde especial aqui liderada pelo Sul Export. Tema de hoje, diretrizes e objetivos do projeto de concessão do canal de acesso aquaviário aos portos do Paraná e desdobramentos para os demais portos brasileiros. Quero saudar inicialmente nosso presidente do Conselho do Sul Export, presidente da BTP, Jesualdo Silva. Muito obrigado, Jesualdo, mais uma vez, por toda a confiança, por toda a parceria. Você tem feito um trabalho brilhante junto ao Conselho e realmente tenho certeza que o Sul Export será um sucesso. Já agradecendo a presença da BTP também, quero registrar a presença da Cláudia, também tem participado muito conosco aqui das atividades. Quero saudar os nossos debatedores, os nossos palestrantes de hoje. Primeiro, saudar o amigo Disney Barroca, coordenador-geral de modelagem de arrendamento portuário do Ministério da Infraestrutura. Disney, obrigado mais uma vez pela presença, tenho certeza, importantíssimo debate hoje na tarde aqui do Brasil Export. Fernando Corrêa dos Santos, coordenador de portos na gerência de engenharia de infraestrutura da EPL. Importantíssima participação da EPL, Fernando, aqui. Tenho certeza que teremos uma tarde muito importante para todo o setor. Trago aqui também e agradeço Gabriel Vieira, gerente institucional do Terminal de Contêineres de Paranaguá, do TCP. Gabriel, seja bem-vindo a esta tarde. E, logicamente, a presença, a participação especial do nosso presidente, do superintendente dos portos do Rio Grande do Sul, nosso grande anfitrião do Sul Export, Fernando Estima. Obrigado, Fernando, mais uma vez pela sua presença. E do Luiz Fernando Garcia, presidente do Porto de Paranaguá, que está a caminho. Eu quero registrar mais uma vez e também saudar alguns amigos aqui. Hoje nós temos casa cheia, 56 até o momento, e eu vejo aqui algumas caras conhecidas. Preciso registrar a presença do Sérgio Aquino, nosso presidente do Norte Export, presidente da FENOP. Obrigado, Sérgio, junto com a Cristina Dutra. Registrar a presença aqui do Almirante Oberg, presidente da Companhia Docas do Rio Grande do Norte. Obrigado, Almirante, pela sua presença. Doutor Fábio Silveira, doutora Beatriz Galotti, da Galotti Advogados Associados, aqui conosco. Henry Robson, diretor da MSC. Obrigado, Henry, mais uma vez, pela presença. André Maragliano, representando aqui o Sundop. Muito obrigado, André, pela sua presença. A Elke Fogagnoli, diretora de Relações Institucionais da Piacentini do Brasil.
E está entrando agora aqui, meu amigo, presidente do Nordeste Export, Aloysio Sobreira. Gesualdo, eu já vou passar a você, para que você já faça a sua saudação inicial, suas considerações, e, na sequência, os nossos convidados. Mais uma vez, muito obrigado e uma ótima tarde a todos. Muito obrigado, Fabrício. Uma boa tarde a todos. Sem dúvida, será um grande evento de hoje, né? Evento que é, vamos dizer assim, a segunda edição. Fizemos um primeiro com um olhar mais estratégico, né? Onde colocamos aqui o secretário, né, nacional de portos, os presidentes das companhias. E hoje a gente, além desse olhar estratégico, nós vamos aprofundar com a presença do Disney Barroca aqui, que eu dou as boas-vindas. Nós vamos também aprofundar em questões técnicas, né? É bem importante. Então, eu dou as boas-vindas aqui aos nossos palestrantes do Disney, o Fernando aqui, vizinho aqui da EPL, o Gabriel, aí do TCP, seja bem-vindo, Gabriel, e os nossos estimados presidentes, Fernando Estima. Como disse, o Luiz Fernando está a caminho, mas parece que o André Poli, o diretor, vai estar aqui, por qualquer eventualidade, ele substitui aí o Luiz Fernando, caso ele não consiga chegar a tempo. Tá? Então, ele acabou de me mandar, Gesualdo, desculpa ele cortar uma mensagem, que ele foi chamado para uma reunião com o governador, mas já está saindo de lá e vai entrar daqui a pouco aqui com a gente. Excelente, excelente. Bom, saúdo a todos os presentes, presidente Sérgio, já citados aí pelo nosso querido Fabrício, e de uma forma especial eu saúdo aqui o André Maragliano, que além de representante do Sindop, ele é o delegado regional da BTP aí em Paranaguá. Tá? Bem, gente, o pano de fundo desse nosso painel de hoje é a dragagem, né? É um problema sério que todos os nossos portos aí vêm enfrentando, isso aí há décadas, né? Não só a dragagem de manutenção, mas também a de aprofundamento. E o governo, por várias situações, tem tido dificuldade, né? De levar a cabo. E várias soluções nesse meio do caminho vêm sido geradas, né? Vêm sido pensadas, né? E hoje temos uma proposta aí para os portos de Paranaguá e que deve se estender também aos portos do Sul, que é essa concessão do canal de acesso. Como eu disse, nós já tivemos um painel que explorou a questão estratégica e hoje nós vamos aprofundar um pouco mais, conhecer como é que está sendo, né, desenhado, como é que está sendo esse modelo, qual é a visão do governo desse modelo, e logo na sequência, com as questões estratégicas pelo Disney, nós vamos ter o detalhamento técnico da modelagem pela EPL, que é a empresa aí do governo, né, especialista nessas análises técnicas de viabilidade econômica e financeira, e depois nós vamos ouvir, né, o setor privado, quais são as expectativas, e também das autoridades portuárias diretamente envolvidas nesse assunto. Então, para ganharmos tempo para o evento, né, de imediato, já ao tempo que eu dou as boas-vindas, eu já passo a palavra ao nosso palestrante Disney Barroca. Por favor, Disney. Obrigado, Gesualdo. Boa tarde a todos. Inicialmente, um agradecimento e uma parabenização especial também ao Fabrício por mais essa iniciativa aqui no âmbito do Sul Export e mandar um abraço aí para os meus colegas hoje, Fernando, com quem eu trabalho absolutamente todos os dias aqui na Secretaria, o Gabriel, colega nosso lá do TCP, Estima, e o Luiz Fernando, que em breve estará junto conosco, e também uma boa tarde a todos que estão participando hoje dessa discussão tão importante, uma vez que a gente vai falar, nos aprofundar, na verdade, hoje, né, em cima de um projeto que eu não tenho a mínima dúvida que já é, na verdade, mas passará a ser cada vez mais estratégico para a Secretaria Nacional de Portos e para o Ministério da Infraestrutura. Hoje eu preparei uma fala um pouco diferente daquela que a gente viu lá no evento passado, né, com o Diogo, com o Luiz Fernando e com o Estima também, para falar um pouco do contexto, né, da coerência dessa proposta em relação a tudo que vem acontecendo no setor portuário ao longo dos últimos anos, trazer também uma informação que eu acho que é muito relevante para as pessoas que acompanham o setor e que são interessadas direta, né, na implantação desse processo de concessões de canais de acesso, que é alguns highlights aí sobre um trabalho que foi feito no ano passado pela CGU. Eu acho que nem todo mundo teve a oportunidade de conhecer esse trabalho. É um trabalho muito interessante, que eu acho que casa perfeitamente com o momento que a gente vive no que se refere a essa aposta. E reforçando até a fala do Gesualdo, né? Assim, todos nós acompanhamos o que acontece no nosso país, todos nós sabemos a situação fiscal em que nos encontramos,
Então, acho que nada mais, como diria o Diogo, alvissareiro, acho que é assim que fala, a palavra que ele tem dito, então nada mais alvissareiro do que um projeto dessa natureza que vem aí dar uma resposta aí para dar mais segurança para o setor privado no que se refere à previsibilidade da situação dos canais de acesso. Naturalmente, iniciando por Paranaguá e Rio Grande, a gente daqui a pouco fala um pouco sobre os motivos que nos levaram a escolher a parceria com esses dois portos. Então, assim, iniciando muito rapidamente, vocês que acompanham o setor já têm isso de cabeça, muito provavelmente, mas é bom a gente dar uma relembrada rápida aí nas últimas movimentações que ocorreram, né, no setor portuário, no que se refere à questão da liberalização desse setor. Trouxe, obviamente, só coisas mais recentes, né, acho que não vale a pena retroagir tanto tempo, seja 1993 ou a 2013, mas trazendo aí já a partir de 2017, né, o nosso conhecido Decreto 9048. Então, somente 2 destaques aqui, né? Substituição de área e investimento fora da área arrendada. Um destaque especial para a questão do investimento fora da área arrendada, que também se relaciona de forma direta com a situação fiscal que a gente se encontra, né? Abrindo aí a possibilidade para que os arrendatários atuais possam investir em área pública, né, do porto, acesso. A gente já viu isso acontecendo, por exemplo, lá nos canais de acesso de Itaguaí, para que esses gargalos não prejudiquem as suas operações no dia a dia. Seguindo aqui muito rapidamente também, já para 2018, a portaria 574, muitos dos eventos que muito de nós participamos, né, se fala lá sobre o tal do modelo landlord, se o Brasil é um landlord, se é um landlord à brasileira, etc, etc, e um dos pontos que sempre se destaca, né, no que se refere à questão do poder concedente mundo afora. O landlord mundo afora é muito mais focado no poder regionalizado. Não vou entrar aqui nos méritos, né, que fizeram a 12.815 centralizar esse processo, mas a 574 ela vem a ser aí uma alternativa nesse sentido. E casa muito bem com o que a gente vai conversar hoje, uma vez que Paranaguá foi o primeiro porto que se habilitou na 574, né? Os resultados a gente já pode observar muito bem, né, uma vez que na história recente aí Paranaguá licitou o Par 01, novo terminal de celulose lá para atender a indústria da Klabin, Par 12, novo terminal de Rorô, esse sim 100% feito por Paranaguá. Hoje está tramitando no TCU mais 2 projetos importantes, que é o Par 32 e o Par 50, e por fim, né, a PL nos já entregou aqui a primeira versão, que está sendo revisada pelo Porto do Corredor de Exportação. Esse sim, né, 3 brownfields gigantescos aí para consolidar a posição de Paranaguá, né, como um grande porto exportador aí de granéis vegetais. Somado a isso, obviamente, é uma das razões, naturalmente, a gente tem aí a nossa grande aposta, tá? Que é a aposta na concessão do canal de acesso, coincidentemente, de Paranaguá. Coincidentemente não, né? Uma vez que Paranaguá está aí com a 574, está aí pensando no que ele precisa ser enquanto porto do futuro, e deixo aqui um agradecimento e um parabéns muito especial ao Luiz Fernando, que provavelmente não está conosco ainda, pelo fato dele já ter feito absolutamente todos os estudos técnicos necessários que estão sendo utilizados por nós aqui pela EPL para modelar a concessão em si. Então, Paranaguá também teve esse diferencial. Não sei há quanto tempo, o Luiz pode falar isso depois, mas provavelmente já há muitos meses já fez essa contratação, de modo que hoje a EPL tem um material bastante robusto para se debruçar. Também não vou me aprofundar muito nisso, uma vez que o Fernando está aqui conosco. Fechando essa parte rápida, introdutória, não quero tomar o tempo também da apresentação, citando rapidamente aí na resolução 7821 da ANTAC, também na liberalização no sentido de permitir a todas as autoridades portuárias que façam processos de outorga através do EVTE simplificado, né, cobrança por metro quadrado, já presente aí na grande parte das tabelas de tarifa dos portos brasileiros, e já trazendo resultado, uma vez que no máximo na segunda-feira, gente, vai estar na rua aí o edital do SSD 09, Salvador 09, terminal feito em 5 meses, entre o estudo e a data do leilão. Então, um tempo provavelmente muito próximo ao que se faz hoje em Roterdã e na Antuérpia. Isso é uma coisa para se orgulhar bastante nesse processo. E, por fim, também, para citar muito rapidamente, a recente 14047, né, com a volta do contrato de uso temporário e a possibilidade de contratação direta. Por que eu falei isso tudo aqui? Gastei 5 minutos do meu tempo falando de um monte de coisa que não é do canal de acesso. Mas é só assim para dar um highlight, que eu acho que é importante ter na cabeça de todos nós, de que esse processo é uma continuidade de um trabalho que já vem sendo feito ao longo dos últimos anos. Então, ela é continuidade de tudo isso que vem sendo implementado hoje, com a excelente liderança, né, do nosso secretário Diogo Piloni, que mostra de que a gente sabe exatamente onde quer chegar.
A gente sabe exatamente para onde estamos indo e sabemos onde queremos chegar, que é oferecer aí ao Brasil, né, infraestrutura portuária adequada em relação à sua capacidade, principalmente à sua necessidade, talvez, e a nossa crença de que esse processo se dá através aí da liberalização e dos processos de concessão para que a iniciativa privada possa liderar esse movimento. Feita essa fala, aí eu queria trazer um pouco aqui para vocês, talvez alguns backgrounds importantes sobre os processos de concessão de canal de acesso em si, que vem até antes na verdade não é antes, ele vem um pouco depois, porque essa iniciativa de canal de acesso, gente, ela começou a ser discutida na Secretaria em fevereiro do ano passado. Na época eu nem sabia que existia o material da TCU, da CGU, desculpa, se debruçando sobre o tema dragagem no Brasil. Quem tiver curiosidade, eu vou além. Eu recomendo que vocês joguem no Google, relatório CGU 850-393. Repetindo, 850-393. É um relatório interessantíssimo que faz um diagnóstico sobre a situação da dragagem no Brasil e sugere, né, ou recomenda ali algumas questões. Reitero que assim, a secretaria, pelo menos eu não sei dizer do Diogo, mas eu não conhecia esse trabalho em andamento, começou a pensar nas concessões do canal de acesso antes desse relatório da CGU ser divulgado. Eu queria trazer 2 trechos aqui que eu acho que vai casar muito com a abertura da fala do Fernando. Olha que interessante aqui. Na introdução do relatório ele diz o seguinte: tendo-se em consideração a difícil situação econômica enfrentada pelo país presentemente, com uma decorrente carência generalizada de recursos financeiros, chega-se à conclusão de que não existe mais espaço para o governo federal conduzir política de dragagem para os portos públicos, envolvendo elevado volume de dispêndios, em si considerando, inclusive, que são arrecadadas tarifas com tal finalidade específica pelas administrações portuárias. Esqueci de falar, mas abrindo aspas, né? Isso é um trecho lá do relatório. E veja como casa perfeitamente com a minha fala anterior, com essa construção que é anterior, inclusive, a esse relatório, né? Com a crença da secretaria de que a gente, através das parcerias privadas, através da concessão, e muitos dos resultados que já foram alcançados, vocês conhecem tão bem quanto nós, né? Com os processos de arrendamento realizado ao longo dos últimos anos, a nossa crença de que sim, no processo de dragagem, é preciso pensar em novas soluções, uma vez que a gente sabe, né, a infraestrutura portuária logística é um dos maiores gargalos, estão sim relacionados aos aspectos de acesso aquaviário. O Gabriel está aqui, que não me deixa mentir. Cada vez que o TCP vem em Brasília, ele traz uma apresentação institucional muito interessante. E na última página dessa apresentação sempre tem a garantia do calado do Porto de Paranaguá para 15.6 ou 15.9, não me recordo agora. E justamente isso é bastante interessante, né? O terminal de container, dentro de um mercado bastante competitivo no Brasil, dentro de um porto público, e uma preocupação frequente de que o gargalo da dragagem não faça perder clientes e competitividade em relação aos outros portos que se avizinham. Então, veja que coisa interessante. Já indo para a parte final da minha fala, usando ainda esse relatório da CGU, para deixar aqui como background para todos nós discutirmos, ele tem algumas conclusões, tem várias, na verdade, que vocês podem ler com calma depois, mas eu trouxe uma, abre aspas novamente. Existe clara indicação quanto ao esgotamento do modelo vigente, no caso PND2, implementado em período de relativa bonança financeira que não mais se observa, e pode-se concluir também quanto à ocorrência de impropriedades e irregularidades no âmbito do PND2, que não devem continuar se repetindo iniciativas similares patrocinadas pelo governo federal. É uma das conclusões desse relatório. Então, gente, o que a gente está discutindo aqui hoje é um projeto prioritário da Secretaria, que foi pensado antes desse relatório, mas que endereça exatamente esses problemas. Esse mesmo relatório, agora sim, para finalizar, ele traz um levantamento do que foi arrecadado por todas as autoridades portuárias, no que se refere à tabela 1, e ele faz um comparativo em relação àquilo que é arrecadado e aquilo que é necessário para manter as condições, em alguns casos até aprofundar, né, aprofundamento, as condições do canal de acesso. Recomendo que vocês façam a leitura, porque assim, o nosso desafio aqui na Secretaria, principalmente o desafio do Fernando agora na EPL, né, de tentar
montar aí uma estrutura de concessão que amarre todos os pontos e consiga dotar os portos que concederem os seus canais da segurança necessária da iniciativa privada, o caminho que a gente consegue encontrar numericamente ou matematicamente é que a gente já tem os recursos necessários para garantir boa infraestrutura aquaviária para boa parte dos portos brasileiros. E através de uma boa modelagem, de um bom processo de concessão, a gente conseguirá colocar esse nosso ativo disponível para o mercado de forma atrativa, ou seja, as empresas de dragagem eficientes mundiais têm que identificar, obviamente, esse processo como seguro e atrativo, e o grande beneficiário, quem que vai ser? O grande beneficiário, naturalmente, vão ser os nossos portos, vão ser os nossos usuários, né, os nossos arrendatários, operadores portuários, e, ao fim e ao cabo, obviamente, o Brasil, uma vez que vai dar mais segurança à nossa infraestrutura, permitindo aí, né, que nós garantamos aí a nossa posição de eficiência no que se refere ao escoamento das commodities que a gente exporta e aquilo que a gente importa da mesma forma. Essa era a minha fala inicial, não falei especificamente do projeto, uma vez que o Fernando tem muito mais capacidade que eu estar aqui para falar especificamente sobre ele, então eu escolhi um pouco desse background para dizer o seguinte: a gente não está aqui inventando a roda, a gente só está aqui querendo fazer o melhor uso possível dos recursos disponíveis. Obrigado, Gesualdo, e obrigado aos demais. Abraço. Muito obrigado, Disney. Realmente foi muito importante essa sua conceituação, né? Nós que já estamos no setor aí há algum tempo, né, vivenciamos toda essa história, né? Então, com certeza, esse relatório lá da CGU, a gente sabe ele na prática, né? Mas foi uma boa indicação. Bom, na sequência, vamos passar aí a palavra, então, para o doutor Fernando Correia, para nos explicar um pouquinho aí esse modelo, né, os meandros, os detalhes desse processo. Por favor, doutor Fernando. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né, realizado para esse evento. Agradeço ao Fabrício Leão, o Bruno, que entrou em contato conosco, né, e em nome do Gesualdo, que está aqui liderando essa reunião. Parabéns e cumprimento a todos aqui presentes, né, todo esse grupo de autoridades portuárias interessados em todo o processo, né. E a gente inicialmente gostaria de... Meu nome é Fernando Correia, eu trabalho aqui, coordeno a equipe de estudos de portos na EPL, né. E aí a gente gostaria de, primeiramente, de agradecer toda a confiança que a Secretaria de Portos, né, em nome do Diogo, do Fábio Lavô, do Disney, tem dedicado aqui a equipe, bem como aos projetos, às autoridades portuárias que têm também dedicado esforço, que têm compartilhado conosco essas iniciativas, né? Inicialmente, eu gostaria de agradecer também à diretoria da empresa, que tem dado todo o empenho para esses projetos serem desenvolvidos. Então, a gente precisa agradecer aqui aos nossos 3 diretores da EPL, o Arthur Lima, o Rafael Benini, o Marcelo Caldas, bem como o nosso gerente, Fernando Castilho, que tem possibilitado uma estruturação dentro de uma empresa pública realmente em um nível extremamente elevado. E, diga-se de passagem, é um dos elementos que tem possibilitado tantos frutos bem-vindos no setor portuário, em termos de arrendamento e de estudos agora, tanto no caso da estatização de Itajaí, como agora nesse estudo de concessão do canal do Porto de Paranaguá. Então, essa estrutura, né, governamental é um dos pontos, né, chave de sucesso, né, para que hoje a gente tenha condições de preparar esse material, né, e disponibilizar um material de qualidade para que o mercado possa integrar a política pública, né, da Secretaria de Portos e do Ministério da Infraestrutura. Então, falando inicialmente, agradecendo e falando abrindo essa fala, né, a gente gostaria de falar o que nos move, né? Por que a gente está com um brilho no olho tão grande, por que a gente está tão animado nesse projeto, né? Como vocês todos sabem, a questão de acesso com a Vera ao Porto é algo crucial. E o que se observa nesse momento? Por que essa inclinação, né? Além do que o Disney já levantou, o Disney é um grande parceiro em todas essas iniciativas aqui, tem liderado todo esse processo, né, pelo Ministério da Infraestrutura. O que a gente observa nesse momento, né? A gente não está aqui para criticar o que foi feito no passado, né? A gente, na verdade, a gente entende que o que foi feito no passado, né, essas últimas iniciativas, foram feitas dentro dos recursos e do ambiente que existia à época. E eu tenho certeza que os gestores tomaram as melhores decisões possíveis naquele momento. E falo isso por ter convivido aquele momento. Tive o privilégio de trabalhar no Programa Nacional de Dragagem, no início, na sua concepção, desde 2007, trabalhei vários anos com esses programas e na época o que se observava era justamente esse intuito. Agora, existiam justamente limitações, né, que muitas vezes
não permitiram o pleno êxito, vamos dizer assim, dos programas à época. E o que se observa nesse momento agora, né? O que se observa é essa grande dificuldade de execução. Quando a gente fala do canal de acesso, a gente se lembra exatamente da dragagem, né? A gente vem à nossa memória os contratos de dragagem, né? Agora, quando a gente fala do sistema aquaviário, o sistema aquaviário é muito mais do que somente a dragagem. Além da execução da dragagem, da dificuldade de contratação da dragagem, a gente se depara com uma diversidade, uma infinidade de outros problemas, que é resguardar um calado no médio e longo prazo. A gente tem a dificuldade com relação aos projetos de balizamento, a gente tem dificuldades com relação ao sistema de segurança, o VTS, por exemplo, aos contratos de manutenções que são realizados. Então, o que a gente observa é que a forma como os contratos hoje têm sido executados, né, eles podem passar por um processo de aperfeiçoamento no modelo de gestão da via aquaviária. É isso que a gente busca, um aperfeiçoamento na gestão do canal voltado para o atendimento do navio. Por que isso, né? Melhor dizendo, por que agora isso, né? A gente entende que o ambiente, né, nesse momento, ele é muito favorável para essa proposta, né? Não só pelos diagnósticos que foram feitos, como foram mencionados agora pelo Disney, mas a gente observa uma evolução muito grande das instituições, das principais instituições que são afetas a esse programa. Com relação à Marinha, a gente precisa destacar a evolução sensível que ocorreram nas normas da Marinha, tanto em termos de hidrografia, como em termos de calado, como em termos das normas relacionadas ao VTS. Então, houve um processo significativo de melhoria com relação às normas da Marinha. Com relação ao Ministério, a gente tem que destacar, como a gente estava falando aqui antes do início oficial do evento, a grande evolução que ocorreu a partir de 2018, né? Citando aqui, por exemplo, a visão de negócio do Ministério, hoje ela se encontra muito mais fortalecida, né? A partir de 2018, com esse Programa Nacional de Arrendamentos, né? O programa de arrendamentos, que já foram realizados já mais de 29 leilões exitosos, num curtíssimo intervalo de tempo, e temos ainda mais de 20 estudos já prontos, seja em processo de aprovação, auditoria ou de audiência pública, né? Para ser licitados nos próximos meses, talvez ano. Então, houve uma mudança, uma evolução muito grande nessa visão de negócio. Houve também uma visão, uma sofisticação nos modelos também de concessão, principalmente no modelo rodoviário, quando você tem uma situação de monopólio natural também. A gente tem hoje regras que são muito mais exitosas, né? E por que também não falar hoje de modelos que nos permitem uma segurança com relação à questão cambial, que foi sempre um problema que impactou as dragagens de longo prazo. Então, todo esse ambiente, ele é muito favorável. A gente também tem que destacar a evolução da agência reguladora, né? Principalmente com a resolução normativa número 32, agora de 2019, que criou que formalizou, né, que trata da padronização da estrutura tarifária. Então, tudo isso, e sem falar, né, não poderia deixar de destacar, nesse caso concreto, a grande evolução da APA, né? A APA, ela não só ela obteve a delegação da autonomia em 2019, foi o primeiro porto a obter essa delegação da autonomia, como ela teve condições de realizar um número significativo de projetos, que daqui a pouco eu vou relacionar todos que foram entregues. Então, todo esse ambiente, ele nos propicia a gente ter um olhar para o navio, né? Todo esse ambiente, esses elementos na mesa, nos possibilita a gente ser um pouco mais ousados nesse momento, né? A visão histórica dos últimos programas nacionais de dragagem, PND1, que foi ali 2007 a 2013, depois o PND2 até 2015, 2016, ainda tem alguns projetos ainda em execução, né? Mas num ritmo já bem mais, um ritmo aí já decorrente da situação fiscal do nosso país, né? Mas então, como fazer isso? Então, a pergunta é qual que uma vez identificado esse ambiente no qual já o governo dispõe de uma empresa pública, técnica, né, com essas condições, o que a gente vislumbra de oportunidade, né, e o que a gente pretende colocar nessa modelagem que vai ser desenvolvida, né? O que a gente pretende é justamente uma lógica de contratação diferente, né? O que a gente observa é que os contratos hoje, esse emaranhado de contratos, né? A gente já teve situações no caso do Porto de Santos que a gente tinha contrato para aprofundamento, contrato para manutenção do canal, contrato para manutenção da bacia de evolução, contrato para manutenção do berço, contrato para sinalização náutica, contrato para hidrografia. Então, esse emaranhado de contratos
muitas vezes trabalhando com momentos diferentes, eles geravam era quase impossível o gestor, por mais bem intencionado fosse o gestor, alcançar sinergia e alcançar a convergência de todos esses instrumentos. Então, o que a gente observa, e além disso, existe uma lógica por trás disso, que talvez seja uma lógica um pouco perversa, que quanto menos o navio é atendido, mais se demanda serviço nesses contratos, né? É uma lógica que ela favorece o não atingimento da satisfação do usuário. Isso é o que nos causa maior incômodo, né? Quando a gente faz o aprofundamento e a hidrografia, por exemplo, não fica pronta a contento, a gente tem que voltar para fazer os acabamentos no aprofundamento, para fazer nova hidrografia. Então, essa lógica um pouco, entre aspas, perversa, é o que nos causa maior preocupação, essa falta de estímulo ao atendimento do usuário. Não que seja isso intencional, mas o não atendimento do objetivo gera mais demanda de serviço. E, lógico, todas as empresas estão querendo fazer mais serviço. Então, essa lógica que a gente pretende, nesse momento, buscar uma mudança, é que justamente os contratos sejam voltados para o melhor atendimento do navio. Muitas vezes isso impregnou durante tantos anos alguns portos, que em algumas situações o debate ele fica estritamente relacionado à dragagem. Quando a gente vai conversar sobre o navio de projeto, o navio que está sendo atendido com aquela obra, muitas vezes a gente não tem a resposta. Não, a gente não sabe. Olha, mas o que evoluiu? Qual foi o novo navio de projeto que foi atendido com essas intervenções? Não se sabe ao certo. Foi uma dragagem preventiva? Foi uma obra de manutenção, que também é prevista na norma, né? Você trabalhar com intervalos de dragagem justamente para conter esse assoreamento, mas muitas vezes uma falta de estratégia, né, na sua execução, a estratégia para atendimento do navio. Muitas vezes a gente vê somente uma estratégia para a execução da obra, mas a estratégia para o atendimento do usuário da via, que é o navio, a gente muitas vezes percebe que escapola entre os dedos. Não de forma, por favor, não vejo isso como de forma intencional, é porque acaba que os gestores eles se debruçam sobre os principais problemas, e acaba que o principal problema, na maioria das vezes, acaba sendo a execução do contrato de dragagem. E aí a gente perde o viés finalístico. O que a gente pretende nesse modelo é justamente colocar o viés finalístico como o eixo central desse modelo de concessão. O atendimento ao navio como eixo central, né? E essa, eu acho que é a grande virada. Porque todos os demais assuntos que eu vou falar aqui, imagino que a maioria dos senhores dominam profundamente. Se eu for falar de hidrografia, eu tenho certeza que todos vão dominar profundamente. Se eu for falar de modelo de draga, todos vão dominar profundamente. A lógica de contratação é que talvez seja aqui o nosso ponto principal que a gente pretende, além da sinergia dos serviços, né? Dessa execução, vamos falar assim, planejada para atingir a finalidade. Então, o que a gente busca nessa linha são, na medida possível, que a gente denomina de contrato auto-execuíveis, no qual esse futuro concessionário, ele tenha todos os elementos disponíveis, e você tendo na figura dele o único responsável, ele tenha condições de compatibilizar e obter as sinergias para realizar todas as atividades necessárias. E o que a gente quer criar, né, além dessa possibilidade desses contratos execuíveis, é buscar um alinhamento de interesses, que é o tripé que a gente denomina, que seria justamente quanto melhor se executa o serviço, maior a estabilidade de receita do concessionário, maior a satisfação do usuário. Então, esse tripé de atendimento, de execução de serviço, estabilidade de receita para o concessionário e satisfação do usuário, é justamente o ponto, vamos falar assim, seria a forma de olhar diferente, porque senão a concessão seria seria simplesmente juntar vários contratos, e a lógica não é essa, não é só juntar vários contratos. A gente precisa mudar a forma como esses contratos eles são executados, né? E como que a gente observa essa satisfação do usuário? Né? Como é que fala assim, se a gente está falando se a base do modelo é a satisfação do usuário, como que a gente observa essa satisfação do usuário? Né? A satisfação do usuário a gente identifica basicamente, né, o ganho de escala no transporte, maiores consignações, maiores lotes, não precisa nem, isso é corriqueiro, senhores. A segurança para compromissos de longo prazo, e aí a gente está falando aqui não só de alcançar profundidades devidas, mas conseguir manter essas profundidades, ter estratégia para resguardar essas profundidades, e pagando um valor adequado e transparente. É esse o ponto, né? Um valor adequado para aquele serviço e transparente, né? Para que toda a comunidade ela possa monitorar e acompanhar e fazer e tomar as decisões, né, importantes, né? Porque o usuário ele tem condição, ele melhor do que ninguém vai ter condições de fazer
uma relação de custo-benefício, quanto ele está pagando pelo benefício que ele está adquirindo, e o conjunto, e quem vai dizer melhor do que ninguém isso vai ser a própria comunidade. Né? Então, indo já entrando em Paranaguá, né, nesse sentido, né, a gente observa que é muito oportuno esse projeto em Paranaguá, especificamente, porque nesse momento, quando a gente está falando de Paranaguá, a gente está falando de as principais operações que demandam grandes navios, são justamente, deixa eu ver se eu não estou estourando o tempo aqui, que foi pedido no início, ainda tem mais alguns minutinhos. Então, quando a gente fala de Paranaguá, a gente está justamente falando do terminal de contêineres, né? Que daqui a pouco a gente vai ter, aqui vai ser a gente vai ter a presença do pessoal do TCP, o Gabriel Vieira vai falar, né? Melhor do que pode falar mais detalhadamente, mas a gente está vendo também uma expansão justamente do corredor de exportação de grãos. E aí, é um exato momento, como o Disney falou, a gente finalizou os estudos para esses 3 terminais brownfields, mas eles estão associados a uma expansão da capacidade. A gente está falando de construção de 2 novos piers no Porto de Paranaguá. Estamos falando de uma recepção ferroviária, que é o famoso Moegão, também que está sendo construído. E isso tudo está associado ao quê? Ao aumento de possibilitando maiores consignações, maiores lotes na operação. Então, observe que é um planejamento que não bastava simplesmente o gestor decidir fazer isso, ele está alinhado com uma estratégia de expansão de infraestrutura de todo o complexo. Então, isso é que esse ambiente favorável que nos possibilita dizer que a gente estamos trabalhando realmente com brilho no olho, com a certeza que estamos aqui criando algo que vai ser emblemático para todo o setor portuário. E falando, então, especificamente da APA, né, a gente já tinha elogiado a iniciativa da APA nesse sentido, né, e depois, no final, vou falar também um pouquinho da iniciativa de Rio Grande, mas o Fernando Estima também está aqui presente, vai poder detalhar. O que a gente observou foi uma iniciativa muito oportuna da APA, que quando a gente sentou para debater como seria feito esse arranjo, né, a APA já tinha desenvolvido já o levantamento sísmico do canal, já tinha relevado o levantamento sonográfico, já tem desenvolvido o projeto de dragagem, projeto de derrocamento, estudo de navio de projeto. Olha só, estudo de navio de projeto, coisa que raramente a gente vê uma autoridade desenvolver. Estudo de sedimentação, simulação de manobras, projeto de sinalização e balizamento. Esse é o material que a gente já recebeu aqui, já temos pronto hoje, desenvolvido já pela APA. Então, o que a gente está trazendo nesse momento, né? Então, a estratégia de elaboração do estudo, frente a isso, é justamente avaliar todos esses elementos que foram disponibilizados, que a gente agora precisa trazer harmonia a todos esses elementos, né? Avaliar questões das necessidades, qual a estratégia de implementação dessa missão, que é uma missão, não é uma missão simples, é um investimento pesado que vai ser realizado, né, por esse parceiro privado. Então, a gente precisa trazer essa visão de negócio, né, quais vão ser uma visão de custo-benefício, vamos dizer assim, né, para esse ganho e escalonar isso, essa estratégia, se for necessário, fazer a modelagem de governança, que é justamente o mapeamento de todos os principais riscos, essas interações que vão ocorrer entre esses diversos anuentes que estão aqui relacionados, e a gente também observou a oportunidade de fazer o estudo de tráfego e fazer também a contratação do VTS para voltar da segurança, para resguardar a segurança aquaviária. Né? Com relação à elaboração dos estudos, o que a EPL se comprometeu a desenvolver, e é isso que a gente está aqui em curso, é justamente a modelagem jurídico-institucional, o estudo de mercado, né? Justamente contemplando não só essas demandas futuras, mas a mudança do perfil de embarcação que vai ocorrer ao longo dos anos. Né? Então, a gente tem uma maior demanda, mas a gente também tem uma tendência de lotes maiores. Né? Então, como que isso vai se impactar efetivamente no número de navios, né, que vão atender? Buscando, a gente está falando aqui efetivamente de receita para o futuro concessionário. Né? O estudo de engenharia, que é compatibilizar todos esses projetos que já foram fornecidos. Fazer o estudo operacional, justamente trazendo para o estudo operacional essas vantagens de sinergias existentes entre a execução de todos esses serviços por um único responsável, né, que é um ponto assim, extremamente importante. O estudo financeiro, que a gente vai fazer, equação econômico-financeira, os estudos ambientais e o due diligence jurídico. Então, o que a gente está falando, então? Os principais, o que é o escopo desse futuro concessionário, então, pelo que a gente já falou? Então, são 5 elementos. A dragagem de aprofundamento, a dragagem de manutenção, o projeto de balizamento, o VTS e o monitoramento ambiental. E o levantamento hidrográfico, perdão, estava esquecendo. Então, são esses 6 elementos. Então, o conjunto desses elementos, a gestão harmoniosa desses elementos, é que a gente entende que vai possibilitar a satisfação
do navio. E o que a gente pretende nesse modelo de concessão, então, é a transferência dessas competências que eu mencionei aqui agora para a autoridade portuária, dessas competências da autoridade portuária, né, relacionada todo ao sistema aquaviário do porto, para esse futuro concessionário. Então, seria uma concessão de parte das atribuições da autoridade portuária para esse futuro concessionário, todas as atividades relacionadas ao sistema aquaviário, né, desde a dragagem até, por exemplo, o monitoramento ambiental. Então, todos esses elementos seriam feitos repetindo. Então, é a dragagem de aprofundamento, dragagem de manutenção, hidrografia, balizamento, VTS e meio ambiente. Esses são os elementos que a gente tem, são objeto do nosso escopo, e trazer essa mudança de lógica de mercado na contratação, e tudo isso a gente pretende entregar ainda no primeiro semestre de 2022. Essa é a nossa missão, esse é o nosso compromisso, e é com base nisso que a gente está aqui com os olhos brilhando e cientes que pretendemos deixar aqui um legado do setor portuário. E tivemos a felicidade, mais recentemente, né, de observar o interesse também no Porto de Rio Grande, né, Fernando Stima está aqui, deve falar posteriormente, e observamos também uma janela de oportunidade importante, né? Estamos na fase ainda de diagnóstico, junto com a autoridade portuária, mapeando os elementos, né? Definindo qual que seria essa estratégia, como que a gente buscaria. Lógico que existem linhas, a espinha dorsal seria a mesma, né? Mas a gente tem que avaliar a situação de cada porto, né? Para justamente identificar como a ideia não é que isso se transforme em mais um transtorno, não. A ideia é justamente pegar essa fraqueza que hoje alguns portos estão enfrentando, né, um ponto de fraqueza, e transformar isso num diferencial competitivo. Essa é a estratégia, não tem segredo nenhum nisso. Acho que o que a gente tem nesse momento é o ambiente favorável e as condições técnicas para poder efetivamente implementar. Então, dito isso, agradeço por essas palavras iniciais e me coloco aqui à disposição para tirar dúvidas e continuar o nosso bate-papo posteriormente. Muito obrigado, Fernando. Excelente aí explanação. Deu para ver que realmente o pacote é completo, né, que está sendo passado. Claro, restam algumas dúvidas aí, principalmente sobre a questão ambiental, sobre a questão da hidrografia, né, que ajuda esse parceiro privado, a facilidade vai ter na interlocução, né, tanto com a Marinha, com os órgãos, que, de fato, o próprio poder concedente, a própria autoridade portuária, hoje já tem algumas dificuldades, né? Então, como pensa facilitar essa vida? Mas vamos deixar isso aí mais para frente na hora das perguntas. Eu, de imediato aqui, já passo a palavra aqui para o nosso Gabriel Teixeira, do CCP, para suas considerações, doutor Gabriel, por gentileza. Bom, boa tarde a todos. Para mim é uma enorme satisfação participar desse fórum. Eu queria agradecer ao Fabrício, ao Bruno, que me encaminharam esse convite, ao André pela indicação, Fernando, Gesualdo, Luiz Fernando, que vai estar presente com a gente, o André Fioli, que está representando a Portos do Paraná, e os nossos colegas do Porto de Rio Grande e o Disney, que desde que eu assumi a gerência institucional aqui da TCP, tem nos recebido muito bem para tratar as pautas relacionadas à infraestrutura, projetos de expansão. Então, eu agradeço a todos aí pelo convite e pela oportunidade em participar dessa conversa aqui. Tanto o Disney quanto o Fernando já falaram algumas coisas que eu gostaria de trazer aqui para vocês, mas que eu acho que é importante reforçar, né? Essa pauta é extremamente importante para o desenvolvimento portuário nacional. A TCP ela vem pós-pandemia. O que isso significa? A gente não só trabalha com uma escala local, regional dentro da cadeia logística, mas nós temos outros diversos fatores que impactam no nosso negócio. Eu vou dar alguns exemplos aqui: bloqueio do canal de Suez, por exemplo, a pandemia em alguns terminais na China, que tem gerado congestionamento dos nossos navios, e a gente está trabalhando sem uma previsibilidade de escala dos navios. Então, tudo isso a gente leva em consideração para o nosso planejamento, para o nosso trabalho interno aqui. O que a gente vem enfrentando também, eu acho que é importante pontuar,
além da infraestrutura marítima, que eu já vou chegar lá, a pandemia ela gerou diversos impactos com relação à mão de obra também. Então, hoje a gente está com 10% dos nossos funcionários operacionais afastados, seja por conta da pandemia dentro de casa ou com contato externo. A gente tem um protocolo chinês aqui de cuidados com a pandemia, então 10% dos nossos funcionários representa aqui 120 pessoas, né? E para a gente conseguir atender todos os nossos clientes, a gente tem aí um desafio a mais de atender a demanda do mercado, aos navios que estão escalando em Paranaguá. Mas entrando agora na questão que o Fernando e o Disney trouxeram sobre infraestrutura, eu quis pontuar essas questões porque a gente tem um planejamento hoje aqui de médio e longo prazo de mercado. Então, quando a gente olha desenvolvimento em termos de infraestrutura marítima, a garantia das profundidades para nós ela é algo fundamental. Hoje, Paranaguá, os navios de contêineres de Paranaguá, eles estão operando com calado máximo de 12,10. E eles estão um pouco distantes dos terminais de Santa Catarina e Santos. O que é importante a gente pontuar também, que eu vou falar um pouquinho aqui, não vou falar de concorrência com os outros terminais, mas sim competitividade, aquela competitividade saudável, aquela competitividade que traz benefícios para os importadores e exportadores, aquela competitividade que traz redução do custo Brasil, que traz uma produtividade maior dos terminais, dos portos, e é isso que a gente precisa buscar no nosso planejamento. A capacidade dos terminais em atender ao mercado internacional, ele é fundamental. Então, quando o Fernando falou sobre o planejamento que o Porto de Paranaguá vem trabalhando com relação aos estudos, projeto executivo de dragagem de aprofundamento, balizamento, as questões ambientais, tudo isso é de extrema importância para que a gente consiga se planejar dentro de um processo onde a gente tenha confiabilidade de possibilidade de expansão e atendimento do mercado. A gente participou aqui dos estudos de aprofundamento, da dragagem de aprofundamento, e o que a gente percebeu é que a gente tem de oportunidade nas mãos com todo esse processo. O alinhamento que vem sendo construído, e eu tomo até como exemplo a gestão do Marcelo lá em Santa Catarina, que está aqui presente com a gente, que tem um alinhamento muito grande entre as empresas de praticagem, a autoridade marítima, a autoridade portuária. Isso vem crescendo muito em Paranaguá. A participação técnica da praticagem, da autoridade marítima tem sido fundamental nos nossos processos. Todo o processo que foi construído aqui em Paranaguá teve a participação dessas instituições e principalmente dos terminais também. Então, nós podemos contribuir com o navio tipo que foi citado, então o navio New Panamá, com 368 de comprimento, é o próximo objetivo de operação aqui dos terminais de Santos, Paranaguá e Santa Catarina, com certeza. Nós estamos muito focados com isso, com relação à parte de sinalização, as questões ambientais. Então, tudo isso pode ser construído a várias mãos aqui em Paranaguá. E eu acho que isso é um exemplo muito bacana de gestão que foi aplicado aqui. E o que a gente pode perceber também, que é um diferencial, um projeto de dragagem de aprofundamento atrelado a uma garantia de manutenção para os próximos anos, é um exemplo que a gente teve em Paranaguá também. Dragagens de aprofundamento, elas têm como orçamento previsto pelo governo federal. E as dragagens de manutenção são de responsabilidade da autoridade portuária ou dos terminais privados quando cabe. Tá? Em Paranaguá, em 2012, a gente começou a trabalhar num projeto de dragagem de aprofundamento.
que ela foi executada em 2017, 2018, 2019 ali. O navio tipo mudou, as condições mudaram, os terminais mudaram, os estudos mudaram, novas regulamentações ambientais, processos, acho que tudo mudou. E todo esse processo, até ser licitado, desenhado e executado, ele passa por inúmeras revisões que a gente viu em 5 e 6 anos até ser executada uma obra. A gente sofre um pouco por conta disso, porque a gente tem que trabalhar nas revisões, as aprovações elas são um pouco mais morosas, e num processo de concessão de canal de acesso, por exemplo, há uma autonomia muito maior na nossa visão de poder se trabalhar em projetos de aprofundamento, que é o que já vem sendo trabalhado, nas manutenções, na sinalização, tecnologia que vai ser trazida. Então, tudo isso fica muito mais fácil, muito mais na mão. O orçamento já é previsto, os processos eles já são gerenciados de forma mais autônoma pela autoridade portuária, que vai ser a gestora, o poder concedente desse contrato, e pela empresa que vai ser a executora de todo esse processo. Então, nós, como terminal, usuários, nós podemos passar uma previsibilidade de expansão e manutenção para os nossos clientes, para o mercado lá fora, que gera uma redução enorme dos custos logísticos. Quanto mais calado operacional a gente tem, mais capacidade os navios têm de operação, mais movimentação a gente consegue executar por navio. Os custos são reduzidos imensamente de cada operação, e a gente se torna um porto muito mais competitivo com tudo isso. Então, a gente não fala só de movimentação, mas de recebimento de maiores navios, mais linhas, rotas, mais opção para os clientes. Então, hoje, na nossa visão aqui, nós somos grandes apoiadores desse processo. Acho que o Fernando está conduzindo muito bem pela EPL, e o Luiz Fernando fez um grande trabalho aqui também de antecipação dos processos, né, que precisariam ser feitos, mas nós temos uma expectativa muito boa com relação ao processo que está sendo estruturado. Eu separei mais alguns pontos aqui com relação aos benefícios, mas a gente percebe que com um projeto de calado de 15,5, sem considerar a maré ainda, com certeza Paranaguá se tornaria um hub logístico da América Latina, por isso é algo que nos brilha os olhos aqui, e a gente apoia essa iniciativa, e a gente precisa se preparar para o futuro, né? Então, quando que a gente imaginar aqui que pós-expansão da TCP, a gente está com hoje 2... Gabriel sumiu aqui para mim. Oi, vocês estão me ouvindo? Voltou. Agora sim, Gabriel. Desculpa. A gente nunca imaginava que um ano após a expansão da TCP a gente teria o terminal lotado, né? Então, nossa capacidade de contêineres refrigerados é de 3.600 tomadas, hoje, de contêineres refrigerados. A gente alugou 10 geradores, estamos aqui com 4.300 contêineres posicionados no pátio, prontos para serem embarcados, ainda com gargalos da cadeia produtiva do interior, para serem exportados. Então, eu acho que a gente está dando um passo à frente e a gente está parando de apagar incêndio. Eu acho que a gente está se planejando para o futuro, efetivamente, para atender o mercado importador lá fora, para atender o mercado produtor interno, e que a gente tenha a capacidade de poder escoar toda a carga que a gente vem produzindo, porque o que não pode acontecer é que os portos se tornem gargalo da economia nacional. Eu acho que é um trabalho que foi muito bem executado nos últimos anos, e a gente vem percebendo que os investimentos eles estão focados justamente para isso, para que a gente tenha sempre a capacidade de poder atender aos nossos clientes. Da minha parte, inicialmente era isso que eu queria citar. Desculpa se eu me estendi um pouco, mas é um projeto importantíssimo para a gente.
visando competitividade saudável e redução dos custos logísticos, reduzindo o custo Brasil para as nossas operações. Então, obrigado a todos aí pelo tempo. Muito obrigado, Gabriel. De fato, né, muito mais que uma frase de efeito, né? Os portos, eles são importantíssimos para a soberania nacional. 95%, né, do comércio internacional brasileiro passa pelos portos. 100% do agronegócio passa pelos portos brasileiros, né? Então, a gente se vê com bastante carinho. Bem, doutor Fernando Estima, por favor, está com a palavra para as suas considerações. Boa tarde a todos. É um prazer voltar com essa pauta. Eu me permito aqui ao saudar o Disney e o presidente Gesualdo, saudar todos os demais. Obrigado aos terminais de Rio Grande que responderam aí também à presença, porque essa pauta literalmente é para os senhores, né? Nós somos meio disso. Acho que tem pautas que vamos agregar, que não é só o canal, mas também os terminais de acesso, todo o entorno, que é outra loucura. A gente draga o canal, depois os terminais, cada um faz a sua dragagem no seu tempo, depois a gente tem que ter ordens de serviços do que é o calado do porto, o que é o calado do berço de cada um, né? Tem que fazer um desafio muito grande. Eu estou muito entusiasmado, desafiado aqui, principalmente pelo Fernando da IPL e pelo Disney, de, na carona de Paranaguá e outros portos, a gente acelerar o processo com as informações. Encerramos essa semana, aproveitando aqui para me atualizar com os amigos, a batimetria atualizada. Iniciamos na semana que vem os 5 tipos e as suas simulações, para a gente também ter as informações aí. Estamos pegando literalmente copia e cola do bom exemplo dado por Paranaguá. O Luiz Fernando carinhosamente sabe aí o quanto a gente tem se espelhado no primeiro porto que cumpriu a meta e tem uma autonomia maior. É um desafio muito grande para todos os portos, em especial aqueles que ainda não conseguiram se enquadrar orçamentariamente com essa possibilidade, né? Tem portos como o nosso que está mudando de autarquia, está fazendo plano de demissão voluntária para dar no orçamento, na tarifa 1, espaço para que ela venha cumprir o seu papel, que é fazer a manutenção. É uma lista que nós temos aí de quase 15 itens, se quisermos colocar tudo isso sobre um único contrato. Muitos deles já foram sinalizados, mas hoje tem as condicionantes ambientais, as condicionantes sociais, né? Tem monitoramento permanente, isso eleva custos e tem uma rotina de trabalho bem intensa. Os demais acho que já foram citados aqui, né? Nossa parte, eu só queria referir ao evento, a nossa disposição de buscar, né, novo sistema tarifário também em curso, que é a INR 32, que está sendo um desafio, mudar a tonelagem e todo o sistema de tonelagem. Tem um olhar também como é que isso vai refletir em cada porto, eventualmente mexer na competitividade, levando em consideração, no nosso caso, que é um porto no extremo sul, com uma carga menor do que vários outros portos, melhor que alguns, verdade seja dito, mas tem suas peculiaridades. Os canais, seus sítios de descarte são totalmente distintos dos projetos, né? Temos que enxergar ao longo prazo, se eu vou fazer um contrato de uma concessão de 25 anos, né? Como é que está o meu sítio de descarte ou minhas opções para estender isso ao longo do tempo. A necessária visão de médio prazo dessas questões de aprofundamento, de novas produções, áreas de fundeio, a própria relação do sítio de descarte e seu esgotamento. Então, acho que os desafios são muitos, mas há muito tempo acho que a gente não via o Ministério tão bem elaborado, com uma equipe tão competente, se associando ao PPI, à IPL. Né? É um governo que deu espaço para uma organização que era desejo de muitos. Acho que a todos nós, tanto portos quanto terminais, dar celeridade nessa pauta, criar cases de resultados que possam ser espelhados, continuar auxiliando na melhoria de gestão dos portos para que tenha espaço financeiro. Acho que a União não vai conseguir escapar de olhar para os filhos portuários que ainda não têm espaço no orçamento
de talvez fazer como são as PPPs patrocinadas, né? Talvez ele tenha que entrar com alguma parte enquanto o sistema vai se modernizando, mas aí já faz aqueles que têm condições de serem independentes, como Paranaguá, Santos, e acreditamos que Rio Grande tenha condições também de montar nesse sistema. A gente vai liberando o Estado para fazer nos portos que não têm a mesma capacidade financeira. Então, da minha parte aqui, é só manifestar aos senhores nosso entusiasmo pela pauta e a nossa gratidão. Vamos perseguir o projeto até a sua concessão concretizada. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente Fernando Estima. Eu não sei se o presidente Luiz Fernando Jesualdo, conseguiu chegar. eu estou em contato com ele, ele pediu 10 minutos, então é que nós já colocássemos os nossos convidados, algumas questões dos nossos convidados, aqui dos nossos conselheiros, e ele entrando, passamos a palavra para ele. Pode Sim, ser? Fabrício, por favor, então, se pudesse conduzir aí as inscrições, por gentileza, Fabrício. Tá, eu vou abrir a rodada de perguntas e quero presidente de estar aqui conosco, nosso anfitrião do Nordeste Export. Por gentileza. Fabrício, boa tarde a todos os colegas, Jesualdo, vejo o Disney e o Fernando também, um grande abraço aos queridos amigos, aos presidentes Luiz Fernando, Estima também, queridos. Esse é um tema que a gente conversa muito, até o Luiz, no evento recente, falou do nosso super canal, né? Aqui o canal aqui do Complexo Portuário aqui de São Marcos, de São Luís, tem 115 quilômetros por 525 metros de profundidade. E esse canal hoje está em discussão sobre questões de responsabilidades, né? E eu tenho acompanhado de perto esse trabalho aí da APA também, aí, acompanhando também dos portos do Rio Grande do Sul. Eu acho que a gente vai acabar evoluindo também dentro desse modelo. E uma pergunta que eu faço, aí eu vejo quem poderia, talvez o Fernando ou o Disney, falar sobre isso, até os próprios colegas, é a questão do limite das responsabilidades, né? Qual é o limite da responsabilidade no futuro, digamos, concessionário desse canal? E, no caso qual o papel da autoridade portuária? Um ponto que a gente colocou aqui dentro da nossa modelagem é exatamente a questão de resposta ambiental. No caso de um incidente, um acidente, seja na área de fundeio, seja na área do próprio canal, né? Pela complexidade, nós operamos aqui no terminal privado, aqui ao lado, o Valemax, de 400 mil toneladas, tem aumentado muito esse volume, né? O número de navios, e isso sempre é uma questão nossa de preocupação, nas questões ambientais. Porque eu vi na relação de responsabilidade ser falado, né? Batimetria, dragagem, sinalização, etc. Também VTS, né? VTMS. E a minha pergunta é exatamente essa, a questão de responsabilidades do concessionário versus da autoridade, e na questão de uma resposta ambiental, plano de área, etc. Como é que fica isso? Dentro dos modelos da... Dr. Disney, por gentileza. Fernando, você pode tocar essa aqui, porque o Diogo está me ligando, é só por isso. Então, Fernando. Sem problema, sem problema. Boa tarde, lá, tudo bem? É um assunto importantíssimo, né? A questão de responsabilidade, né? O que a gente tem colocado, que a gente tem buscado, né, no modelo, é justamente inserir uma transferência de responsabilidades. A gente busca um ganho de sinergias, né? Seria um pouco contraproducente, até a gente conversou bastante isso com a equipe do Fernando Estima, né? Seria um pouco contraproducente a gente tirar algumas responsabilidades para o concessionário e outras não, né? Deixar ainda a autoridade portuária, ainda, por exemplo, questão de monitoramento ambiental, né? Foi um item que foi bastante debatido. Tirar todas as intervenções de dragagem, mas, por exemplo, monitoramento ambiental continuar com a autoridade portuária. A gente entendia e falou, olha, cria dificuldades, que a gente sabe o peso que o número de atividades são desenvolvidas para o gerenciamento ambiental, não é algo simples, são N interações, coleta de dados, monitoramento. Então, o que a gente tem buscado é associar, né, para justamente buscar sinergia nas atividades, né? Então, todas as atividades relacionadas à gestão do canal, a princípio, seriam alocadas sobre o concessionário. Lógico que a gente vai falar assim, tudo é custo, né? A gente precisa precificar adequadamente. Então, se a gente vai atribuir a ele a responsabilidade, a gente precisa também mensurar devidamente os custos, né, dessas atividades, para que ele tenha condições de realizar. E aí, por exemplo, uma questão importante, quando a gente fala de segurança aquaviária, né, a gente mencionou a evolução que a Marinha teve, e é um dos pontos importantes, né? No caso de um incidente, no caso de um sossobro, por exemplo,
caso de incidente ambiental, né? Então, a gente entende que a gente pretende desenvolver salvaguardas, né? Vamos falar assim, reservas financeiras que o concessionário possa utilizar quando ocorrer esses eventos, né? Quando, por exemplo, acontecer algum evento ambiental atípico, né? Que cause uma incidência mais impactante, né? Que não seja rotineira, né? Então, a gente pretende fazer no sentido da alta execuibilidade do contrato, né? Foi até o Gabriel destacou a questão da confiabilidade, né? Do projeto, né? E para ter esse nível de confiabilidade, a gente entende que esse futuro concessionário precisa ter instrumentos, né? Para poder resolver situações que podem ocorrer no canal relacionado à segurança daquela via. Desde um simples problema de boias, que muitas vezes acontece, de ter que fazer substituição de boia, precisa manter boias reservas, até mesmo situações como incidentes dessa ordem, incidentes ambientais ou incidentes relacionados à navegação propriamente dito. Então, a gente pretende, né, tudo isso tem um ponto importante, que o Estima bem mencionou, que é ter espaço dentro da tabela 1, para poder custear todos esses serviços, né? Então, aí vai ser uma questão de estratégia também, né? Uma decisão que vai ser tomada junto a cada autoridade portuária, se a gente vai estabelecer essa reserva financeira junto ao concessionário, para ele já ter liberdade de atuação quando for necessário intervir, ou se a autoridade portuária entende que a probabilidade de ocorrência é muito baixa, ele entende que não, que quando ocorrer, ele vai assumir a responsabilidade, por exemplo, probabilidade de acontecer um incidente ambiental muito baixo, ele pode falar, não, o custo é muito baixo, quando acontecer, eu mesmo prefiro intervir. E aí ele não entraria no escopo das atividades que seriam subrogadas, vamos falar assim. Então, isso vai ser definido bem caso a caso. A gente pretende o máximo de sinergia possível, né, e aliviar a autoridade portuária desses sombreamentos de responsabilidades. Então, as atividades que são exercidas corriqueiramente pela autoridade portuária relacionada à gestão do canal, nós entendemos que seriam oportunas que fossem colocadas no modelo de concessão, e as atividades que são eventuais, isso seria decidido caso a caso, dependendo dos riscos aí que cada autoridade portuária entende, né, do seu complexo. Disney, você quer? Quero, já desliguei aqui, desculpe. Complementando aqui a fala do Fernando, eu queria responder com uma provocação, na verdade, tá, gente? Porque, assim, a modelagem, seja lá do que for, seja de arrendamentos ou seja de concessão, não é uma coisa que a gente faz fechada aqui em 4 paredes. Então, tanto a EPL quanto a STMTPA, ela tem um contato muito, muito próximo dos interessados, dos usuários, dos operadores, dos portos, para que a gente consiga fazer uma modelagem que abarque justamente situações como essa, mas eu queria fazer um complemento aqui sobre essa observação no que se refere aos riscos. Nesse processo de concessão de canais de acesso, a nossa preocupação e o nosso cuidado é tão grande de que a gente identificou, por exemplo, na CGU como um parceiro, coisa que eu confesso que eu vi poucas vezes acontecendo aqui no setor público. Então, nós entramos em contato com o pessoal da CGU e pedimos a parceria deles em cima da expertise que eles já têm para fazer exatamente isso, uma análise de risco de todo o processo de concessão. Agora, obviamente, do Paranaguá, a gente está falando de um caso concreto, para que eles possam participar e apontar os pontos onde a gente tem que ter um cuidado especial para esse endereçamento. Então, isso é bastante interessante, mas eu reforço a minha provocação. Gesualdo, os colegas da BTP, os colegas do fórum, Marcelo, etc., a gente está absolutamente aberto, gente. Então, assim, a gente sabe para onde a gente quer ir, a gente sabe qual que é o objetivo. Agora, a modelagem boa é aquela modelagem que é atrativa para o setor, para o interessado, né, em ser o concessionário em si, e é segura para a comunidade portuária. Então, tá aqui a fala do Gabriel, foi uma fala, assim, excelente. Então, assim, a gente espera realmente de que os atores estão juntos conosco, porque após o processo de concessão, gente, o que a gente quer entregar é um canal seguro, 5 anos nesse porto. E isso para Paranaguá, eu acho que é importante a gente reforçar aqui, Fabrício e Gesualdo, olha a localização de Paranaguá. Paranaguá está do lado de Santos, e Santos está passando por um processo de concessão. Paranaguá está do lado de Santa Catarina, Itajaí, é um porto importante, está passando por um processo de concessão, e também Santa Catarina tem portos privados muito importantes. Então, assim, a concessão do canal do Paranaguá
eu não vou dizer que é uma questão de sobrevivência, que realmente seria exagero, mas é uma questão estrategicamente importantíssima, que esse porto ele precisa continuar ao longo dos próximos 35 anos eficiente e competitivo. E a gente só vai conseguir construir essa solução de forma conjunta. O governo federal, Secretaria Nacional de Portos e EPL não são dogmáticos. A gente está no início de um processo, os cronogramas foram todos divulgados aí a partir da qualificação do PPI, e de agora até o leilão, gente, que está previsto, até o leilão é exagero, né, mas ali até setembro do ano que vem, que é quando a gente ainda vai estar debruçado sobre esse processo, nós somos um livro aberto para receber cada um de vocês para preocupações dessa natureza, como a do TED. A gente, obviamente, a questão ambiental é um highlight gigantesco, né, mas para essa e para outras preocupações, outras questões, para que a gente possa endereçar, e lá no dia do leilão, de que tem atratividade privada, isso é muito importante, a concessão ela precisa ser profitable, precisa ser, meu Deus, viável, me fugiu a palavra agora, e obviamente que ela precisa ser também alvissareira para os usuários do porto. Fabrício, se me permite uma observação bem rápida o que o Disney falou, é algo assim, muito rápido, mas é que seria importante contribuir. Hoje, pelo menos para a visão do terminal de containers, nós estamos muito condicionados à decisão dos armadores também na operação. Então, se a gente não tem uma infraestrutura marítima de qualidade que possa atender às escalas e ao planejamento dos armadores, o número de omissões no nosso terminal ou a viabilidade de atendimento de extra calls, que é para atender essas cargas adicionais que estão caindo aqui no nosso terminal, que estão sendo operados por aqui, ela cai por água, assim. Então, é fundamental a gente estar preparado para que essas operações elas possam acontecer, para que o terminal tenha viabilidade e o porto ao mesmo tempo, né, com uma produtividade maior. E atrelada à segurança da navegação, que é algo super importante que a gente vem conversando bastante aqui em Paranaguá. A praticagem ela está muito alinhada com o desenvolvimento, mas a preocupação da segurança na navegação é algo muito forte, que vai estar atrelado aí à tecnologia durante esse processo. Então, é a questão realmente do planejamento, da confiabilidade e viabilidade a longo prazo. Obrigado, Gabriel. Eu vou aproveitar que foi falado em Paranaguá e quero aqui agradecer mais uma vez. O presidente Luiz Fernando já está conosco. Presidente Luiz Fernando, por gentileza, as suas considerações, seja bem-vindo a esse espaço aqui do Brasil Export, do Suexport. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Gesualdo, Fernando, Disney. Desculpa a buzina do trem. E todos que nos acompanham aqui. Gabriel fez a apresentação. Está aqui comigo o nosso diretor empresarial, André Pioli, que acompanhou a apresentação desde o início. Deixa só o tempo passar aqui. Esqueci. Então, bom, eu acho que ficou demonstrado a importância desse processo aqui, desse instigamento de toda a comunidade a participar da estruturação desse processo que não deixa de ser inovador. Nós tivemos já algumas reuniões entre portos públicos, onde a gente teve a oportunidade também de mostrar um pouco o conceito de se colocar. Outros colegas, o TED colocou alguma dificuldade. Então, cada porto tem sua especificidade e esse processo para Paranaguá é importante, olhando o futuro comercial da existência do porto, né? Como o Disney colocou agora há pouco, estamos aqui a poucos quilômetros e poucas horas de navegação de Santos, embaixo da gente Santa Catarina. Então, se nós queremos um porto competitivo, não só agora, mas para o futuro, soluções de infraestrutura, assim como outras soluções operacionais, têm que ser dadas aos usuários para que cada vez mais a gente continue competitivo, não só agora, mas para frente. Vamos passar por alguns processos de arrendamento, ou seja, renovaremos o compromisso com aqueles interessados em firmar um termo de longo prazo com a autoridade portuária. Se fala nos próximos contratos de 25 a 35 anos no mínimo, podendo chegar a 70 pela legislação. Então, isso demonstra também um pouco do espírito da autoridade portuária imbuída em encontrar melhores soluções cada vez mais que proporcione um custo logístico competitivo e cada vez mais reduzido aos usuários aqui de Paranaguá e Antonina.
Perfeito, presidente. Eu vou dar sequência na rodada aqui de perguntas. Próximo, doutor Henry Robson, diretor da MSC, nosso conselheiro nacional do Brasil Export. Henry, por gentileza. Bom, obrigado, Fabrício. Parabéns a todos que falaram antes de mim. Acho que esse é um tema relevante, importantíssimo. Algumas perguntas já foram respondidas, Fabrício, desde que eu me inscrevi, mas eu quero tirar duas dúvidas principais. Todo mundo que já foi portuário ou é portuário, ou trabalhou na armação, ou nos dois lados, sabe a importância do tema que a gente está falando. Acho que é vital. Fernando, acho que a pergunta é mais para você, mas também para o Disney. O Disney mencionou aí 25, 30, 35 anos de concessão do canal, tá certo? A gente sempre costumou falar dragagem, em dragagem de manutenção ser encarado como um OPEX e dragagem de aprofundamento como um CAPEX, né? E OPEX aí também vai a parte de boia, de controles, VTMS, etc, etc. A minha dúvida, olhando sobre a ótica nem do armador, nem do investidor portuário, mas do investidor, vamos dizer, no canal, né? Quando você investe hoje no canal, você está vendo a tabela 1, sim, mas você está vendo todas as receitas do porto, né? A autoridade portuária deveria, pelo menos, estar vendo não só a receita específica, mas o efeito desse canal nas demais receitas do porto. Quando você segrega o canal desse contexto, obviamente o business é canal, tá certo? Canal e receitas acessórias, tá certo? Então, tabela 1 é receitas acessórias. E o risco começa, não tem mais diluição de risco, o risco é inteiro aí. Acho que o Ted falou muito bem no risco. Depois do canal de Suez, a gente não pode mais deixar de pensar em risco e transcende muito o risco ambiental, que já era muito grande, estava na cabeça de todo mundo. Então, minha pergunta é, para esse investidor que absorve agora a integridade do risco e vê como compensação da sua atividade apenas, vamos dizer, o equivalente à atual tabela 1, em 30 anos, 25, 30 anos, eu gostaria de adivinhar o navio tipo, viu, Gabriel, daqui a 25, 30 anos. 20 anos atrás, eu acho que eu falei alguma coisa que eu espero que não tenha escrito ou não tenha sido guardado em lugar nenhum, porque senão vou ser motivo de chacota hoje, tá certo? Mas a gente não sabe. O que eu quero dizer é que você tem um enorme imponderável. Então, Fernando, nessa modelagem, o recurso do reequilíbrio é sempre um recurso pobre de alternativas, é uma remediação mais do que uma solução, tá certo? Como é que ficará essa situação do ponto de vista do investidor, tanto da absorção de risco integral, limitação, vamos dizer, dos benefícios, tá certo, do seu investimento, não é mais a autoridade portuária, e principalmente o imponderável que os atores todos, arrendatários, clientes, importadores, exportadores e armadores, têm a pretensão que aconteça nesse asset, tá certo, que é o canal. Não sei se eu consegui. Eu acho essa uma modelagem complexa. Queria ver como é que vocês estão tratando isso. Posso começar aqui, Fernando? Claro. Minha resposta vai ser mais curta, eu acho, a tua vai ser mais específica. Henry, obrigado pela tua pergunta. Pena que na tua pergunta tu já cortou uma das respostas que eu ia dar, né? Que foi não me venha com reequilíbrio, que reequilíbrio não é resposta. Mas, assim, é natural, né, que nesse processo, exemplo de muitos outros, que a gente já está bastante habituado aqui, são contratos imperfeitos. Isso é fato, né? Quando a gente licita um terminal portuário, a gente também licita para 25, 35 anos, imaginando o que é que vai ser aquele terminal ou aquele mercado nesse tempo. E para suprir, obviamente, esse exercício de futurologia, é que existe aí realmente, primeiro, a matriz contratual, né, que precisa ser discutida, para quem fica né, com cada risco. E quando a gente fala de canal de acesso, a gente vai bem além do que a gente já tem com experiência, que é a parte de reequilíbrio, a parte de matriz, a parte ambiental. E eu quero ressaltar, por exemplo, que na parte ambiental, Henry, existem diversos terminais de que a gente assumiu o risco. O STS 13A, por exemplo, que era o terminal antigo da Vopak, em Santos, que tinha toda uma imprevisibilidade ambiental, a gente manteve do nosso lado. Então, esse é um exercício que a gente faz processo a processo, essa análise. Eu acho que ambiental é muito importante
nesse trabalho. Aqui na concessão do Canal do Paranaguá não vai ser diferente, e a gente vai precisar avançar muito mais do que a gente já tem como experiência hoje. Então, por exemplo, nas rodadas de conversação que a gente já fez, inclusive com o mercado, a gente chegou a conversar com algumas empresas interessadas nesse processo, a gente pretende nos debruçar, por exemplo, sobre o mecanismo completa para te dar, né? Os que a gente já tem, o bloco técnico, é a parte do sísmico, é a parte da batimetria, é a parte do navio tipo, que acaba que entra nessa discussão, né? Qual será o navio tipo daqui a 25 a 35 anos, e aí acaba sendo uma responsabilidade nossa agora de nos debruçar sobre toda essa imprevisibilidade, sobre todos esses riscos, e veja que interessante, a tua é a segunda pergunta do nosso diálogo de hoje, e a segunda pergunta sobre risco, e aí reforçando, né, aquela minha fala anterior de como é importante ter uma pessoa como você junto conosco, para que a gente possa, efetivamente, esse estudo, tentar, através dos mecanismos que a gente já usa, de outros que a gente pode vir a usar, endereçar cada um deles, para que no final a gente consiga manter, obviamente, a atratividade da concessão para que o privado venha, mas também esse tipo de mecanismo para que você mesmo está hoje aqui talvez como armador, talvez como representante da comunidade portuária, mas ter alguma esperança de que aquilo que vai ser oferecido para a comunidade portuária, ele é mais seguro do que tem hoje. E o que tem hoje é uma imprevisibilidade em relação à aplicação do recurso, é muito difícil quando vai falar de aprofundamento, por exemplo, que é quando a gente fala de um navio tipo, talvez seja o 400, talvez seja o 450, a gente não tem essa noção. Então, assim, hoje a gente já está realmente numa situação de insegurança muito grande, a gente espera obter sucesso através desse diálogo aberto. Eu quero reforçar essa minha fala, desse diálogo aberto, para poder incorporar na matriz de risco da concessão os pesos e medidas necessários para que esse contrato imperfeito ele possa ter um nível de risco adequado para que o privado tope vir e o usuário, ou a comunidade portuária, se sinta um pouco mais segura do que ela já está hoje. Fernando? Perfeito, Henry. Obrigado pela pergunta, né? Sempre levantando os pontos sensíveis, né? A gente agradece isso, porque diz que a gente precisa desse tipo de provocação realmente para refletir. Realmente é um trabalho de previsão de navio de projetos de longo prazo realmente muito difícil, né? A gente não tem aqui essa bola de cristal também. A gente, nessa linha, o que a gente imagina? A gente imagina um contrato com um nível de precisão de obrigações no curto prazo de forma mais incisiva, vamos dizer assim, e imaginamos que no médio e longo prazo nós vamos trabalhar com performance, né? E essa linha de trabalhar com performance, a gente também imagina, a gente não tem como fugir de uma regulação um pouco mais avançada por parte da nossa agência, né? Porque aqui, afinal de contas, a gente está falando aqui de um monopólio natural, né? Que é o canal. Então, não tem uma resposta para te dar nesse momento, mas eu posso te dar a direção que a gente vai seguir. A gente vai se impregnar muito da regulação que a NTT hoje tem nos modelos de concessão rodoviária, nesse sentido, né? Então, a gente deve buscar bastante elementos aí para realmente trabalhar com que, no médio prazo, esse contrato ele possa se adequar ao seu plano de investimento, adequar suas performances, periodicamente possa ser revisto qual é a gente falou que a essência do modelo é a satisfação do navio de projeto, né? Desse navio. Esse navio vai mudar. E como a gente mantém esse contrato vivo com esse navio mudando? Estabelecendo níveis de serviço. A gente vai ter uma regulação diferente para esse contrato. Esse contrato ele vai ter que, sim, não vou falar em reequilibrado, mas ele vai ter que ser revisitado periodicamente, que é o modelo de regulação que, por exemplo, a NTT adota nesses modelos de concessão de monopólios naturais. E o que a gente vai prezar vai ser pela transparência desses elementos, né? Para que sempre a comunidade portuária possa apontar suas necessidades e o concessionário possa indicar para atendimento daquelas necessidades o que vai ter que ser revisto com relação aos seus preços, né? Então, esse contrato ele vai ter que ter, sim, uma margem de abertura maior no cenário de médio e longo prazo. A gente pretende modelar algo que realmente é mais preciso no curto prazo, que a gente tenha a necessidade imediata, a gente sabe os navios de projeto que foram definidos, conforme já foi falado pela comunidade, né, de Paranaguá, pela comunidade portuária, e a gente vai deixar mecanismos para que esse contrato ele possa ser, como a gente falou, o princípio da auto-execuibilidade desse contrato, ele possa se ajustando com o passar dos anos.
né? Então, o que a gente tem hoje mais avançado nessa linha são esses modelos hoje de concessão rodoviária nesse sentido, mas, com certeza, a gente está falando aqui de um avanço no modelo de regulação da nossa querida ANTAQ, com certeza. Obrigado, Fernando. Obrigado, Disney. Doutor Sérgio Aquino, presidente da FENOP, nosso presidente do Norte Export. Sua pergunta, Sérgio. O som. Obrigado, Fabrício, pela oportunidade. Parabenizar mais uma vez, grande evento, a você e em nome do presidente do Conselho, o Gesualdo, eu cumprimento a todos. Como eu posicionei, Fabrício, eu não vou fazer propriamente uma pergunta, eu queria apenas fazer um breve comentário. Na história portuária recente, a gente tem reclamado, né, basicamente, sobre, de forma resumida, 3 tópicos, né, de problemas. Um era a questão de necessidade de melhoria da administração portuária, outro era a questão de melhorias nos processos e agilidade, processos de arrendamentos, e outra, as ineficiências e faltas de dragagens, né? O arrendamento cresceu muito, a eficiência, conforme o Disney já comentou, até deu um exemplo aí, acho que recuperamos a agilidade de arrendamentos que o Brasil já viveu lá na 8630. Administração é uma questão de definição de bons gestores, e dragagem é uma questão central. E aí eu fui dar uma olhada aqui, e hoje é dia 17 de junho. Coincidentemente, no dia 17, mas de agosto de 2017, todas as entidades, eu estava até lendo aqui, FENOP, Abratec, a BTP, a BTL e a ATP, todos nós estávamos numa audiência com o Luiz Fernando, em Brasília, defendendo a concessão ou condomínio de dragagem do Canal do Porto, quando nós entendíamos que a solução da questão da dragagem passava por entregar para a iniciativa privada. Então, gostaria de parabenizar os portos estadualizados aí, que estão seguindo nessa linha, não é? E sugerir que nós possamos, nesses outros que há definição de privatização da administração como um todo, que a gente tente esgotar um pouquinho se a solução não seria esse caminho, que é o grande gargalo, o grande calcanhar de Aquiles do sistema portuário brasileiro. Porque a privatização de administração portuária não é uma prática tão ampla quanto um tratamento adequado da dragagem. Então, eu queria parabenizar, não estou dizendo que é para acabar com privatização da administração, mas que a gente avance, sim, nesses processos e, se possível, analise um pouquinho esses processos para os outros portos também. Parabéns aí, viu? Obrigado, Sérgio. Nós estamos chegando próximo do nosso horário. Eu vou passar para as considerações finais, mas antes eu gostaria muito de escutar o Dr. Marcelo Salles, grande conhecedor do assunto. E, por gentileza, Dr. Marcelo, suas considerações. Obrigado aí pela oportunidade. Eu estava aqui escutando, né? Estava rememorando muitas dessas ações que efetivamente nós temos, essa complexidade que é um processo de que é fazer uma estrada mantida e sinalizada para que ela tenha eficiência. Isso é um processo complexo, essas demandas, né? Demandas dessas referentes da parte de meio ambiente, a complexidade em relação à interação com outros órgãos que intervêm nisso, nessa atividade, seja o IFAM, seja as atividades como bola, a indígenas, né? Todas as outras partes de meio ambiente, que dependendo do Estado, um é estadual, outro é federal, com interpretações e análises distintas, né? E a própria condição que eu defendo tanto, que é a efetividade da área do porto organizado. Eu volto a dizer esse ponto, eu tenho sido chato nas minhas colocações nesse ponto,
mas ela não exige apenas para ser uma condição simbólica de uma delimitação de espaço físico. Ela, em todas as autoridades portuárias do mundo, é onde a autoridade portuária exerce a sua competência de jurisdição e de administração. Essas definições elas são muito antigas, que muitas vezes, em alguns outros documentos, elas deixaram de ter essa claridade, mas ela dá a condição de gestão, seja ela através do REP, do Regulamento de Exploração do Porto, onde cada uma das autoridades portuárias poderão definir os seus parâmetros de utilização e que sejam eles o delimitante para o concessionário, né? Então, essa função da autoridade portuária, se mantida, no caso de Paranaguá como pública, ela vai sempre dar as diretrizes das definições maiores, né? E vai permitir a interação com os órgãos, principalmente de marinha, onde eu espero que possamos evoluir. Da mesma forma que, desde 1630, quando nos foi passado a parte de sinalização, os encargos da autoridade portuária, eu acho que os parâmetros de definição de navegação devem também ser da autoridade portuária, ouvido a marinha, sem problema, não há por que fazê-lo isso gerando conflitos, mas que a autoridade portuária se torne efetivamente uma autoridade como no mundo inteiro. Então, esse processo de concessão que vem sendo estudado, eu acho que é muito interessante. Discutia internamente ali, passando algumas mensagens com a parte de seguro, né? E que pode efetivamente, de alguma forma, tirar um pouco do peso dessa condição, dos fatos infortúnios que, porventura, possam ocorrer nos 30, 35 anos e que fique difícil mensurar. Então, eu quero parabenizar, eu acho que o evento é fantástico, eu acho que esse aquecimento de ideias para que, efetivamente, possamos ter canais eficientes, né, dando a um dos nossos usuários, que é o armador, essa condição de segurança, e ao mercado do exportador e importador também, porque ele passa a ter a confiabilidade dos embarques. Então, obrigado a oportunidade, e é muito bom ouvir todos esses eventos que estão acontecendo. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado pela sua participação. Bem, vamos agora às considerações finais. Eu vou seguir a ordem de abertura. Dr. Disney, por gentileza, suas considerações finais e, mais uma vez, muito obrigado pela presença nesta tarde incrível aqui do SuExport. Obrigado você, Fabrício, pelo convite. Para as minhas considerações finais, eu quero começar fazendo um pedido para que o próximo painel tenha 3 horas. Eu acho que a gente tem tanto para falar aqui, tanto para discutir. Mas já que esse ainda não é possível, eu vou usar as minhas considerações finais para gentilmente fazer alguns comentários aí para o nosso colega Sérgio e para o nosso colega Marcelo também. Marcelo, um dos stakeholders mais importantes do estado de Santa Catarina. Queria dizer, Marcelo, que a gente torce muito, tá, pelos projetos aí de Santa Catarina e que eles são primordiais para que o estado ele possa continuar competitivo no cenário portuário nacional, e parabenizar você por todo o trabalho que você vem desenvolvendo aí pelo teu estado ao longo dos últimos anos. Parabéns. E, Sérgio, eu queria só pegar uma parte da tua fala aqui, já que combina muito bem com o que eu já queria usar para o meu fechamento, que é o seguinte: quando eu falei da abertura, eu não falei de Paranaguá, eu falei da coerência no processo de liberalização do setor portuário e de como a concessão de canais de acesso se conecta com esse caminho que a gente vem construindo ao longo dos últimos anos. Quando você falou, Sérgio, eu devia até ter falado, mas eu acabei me esquecendo, mas, de fato, esse processo que aconteceu lá em 2017, que foi, inclusive, liderado pelo Luiz Fernando, ele foi muito importante para o momento que a gente vive agora em 2021. Porque tanto o grupo de trabalho liderado pelo Luiz Fernando, quanto o recente chamamento feito em Santos, em 2019, se eu não me engano, para que empresas enviassem estudos para a concessão do canal de acesso daquele porto, eles geraram material, discussão, e eu vou dizer para vocês, incômodo da gente não ter dado uma resposta à altura para uma discussão que vem se desenrolando desde 2017. Esse momento chegou agora, e assim, para minha fala de fechamento, Gesualdo e Fabrício, eu queria repetir a minha provocação. Esse projeto é importante para o Ministério, esse projeto é importante para o Brasil e é importante para a comunidade portuária. Projeto que é importante para a comunidade, é importante que ele seja feito com apoio, acompanhamento e incentivo por parte dessa mesma comunidade. Então, assim, eu queria conclamar vocês a trabalhar junto conosco, a construir esse processo junto conosco,
para que se evite que em outras esferas ele acabe enfrentando uma problemática sem escutar os principais beneficiados por esse processo. Então, deixo aqui essa provocação, esse pedido e esse convite para vocês, e agradeço mais uma vez, Fabrício e Gesualdo, pelo convite. Obrigado. Obrigado, Disney. Aqui eu quero fazer um agradecimento, não só a você, mas a toda a estrutura do Ministério da Infraestrutura, né? Na pessoa do ministro Tarcísio, porque nós nunca tivemos, acho que o setor nunca teve tanta oportunidade ao diálogo. E realmente, de todos vocês, realmente precisa ser aqui registrada e agradecida por todos os setores aqui do Brasil Esporte. Doutor Fernando Corrêa, por gentileza, suas considerações finais. Perfeito. Não, primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando, né, o trabalho que está sendo desenvolvido, né? Eu acho que é uma oportunidade de pedir contribuições a toda a comunidade. Esse é um projeto que nasceu na comunidade portuária de Paranaguá, foi muito bem conduzido e gerido pela APA, e agora a gente está tendo a oportunidade de dar um pouquinho do nosso conhecimento em cima desse projeto, mas ele é um projeto realmente que ele precisa ainda vai ser ainda bastante aperfeiçoado ao longo da sua trajetória. A gente pede esse apoio a todos, né, para que a gente tentou aqui trazer mais diretrizes, né, do que estão norteando a nossa linha de trabalho, né, para que, com base nessas diretrizes, vocês possam orientar o resultado final. E uma coisa que eu queria destacar, né, é que, mais uma vez, a gente está tentando, da mesma forma que o Aquino destacou, né, que um dos problemas era a dragagem, né, o que a gente observa é um avanço nas ferramentas do gestor portuário, né. Nesses últimos anos, a gente teve um avanço significativo, né, desde a liberação de investimentos pelo arrendatário, por meio do TRI, termo de risco de investimento, depois o avanço dos arrendamentos, agora depois os contratos, a autorização de contrato de transição, depois os contratos de uso temporário, né? Agora os estudos simplificados entrando a todo vapor. O que a gente observa é que o sistema portuário brasileiro é demasiadamente complexo e não vai ter uma ferramenta que atenda a todos os problemas. A gente precisa desenvolver boas ferramentas e deixar essas ferramentas às mãos dos gestores para que eles possam escolher e, dentro da sua realidade, das suas necessidades, verificar aquela que melhor se adequa. E, nesse sentido, a gente entende que essa ferramenta de concessão de dragagem vai ser mais uma dessas boas ferramentas que vão estar disponíveis aos gestores, e cada comunidade portuária vai ter aí o dever de analisar a sua situação, verificar a sua situação financeira, as suas necessidades e escolher a melhor ferramenta. Então, a gente não está aqui desenvolvendo ferramenta para ser aplicada em tudo, de forma nenhuma. A gente sabe que as ferramentas têm limitações, então nosso desafio é desenvolver uma boa ferramenta, e aí depois vai caber ao gestor aplicá-la adequadamente, né? Não tem ferramenta ruim, tem ferramenta mal aplicada, né? Então, a gente desenvolver uma boa ferramenta e depois o gestor escolher as ferramentas que melhor se adequam a cada situação. Então, a gente agradece essa oportunidade de debater, ficamos à disposição para continuar, fazer novas rodadas de diálogo, e nos colocamos à disposição também nos nossos contatos, depois, caso que tenha interesse, mandar contribuições por e-mail. A gente vai ter a maior satisfação de estudar e respondê-las quando possível. Muito obrigado, um forte abraço a todos. Muito obrigado, Fernando, mais uma vez pela sua participação. Doutor Gabriel Vieira, por gentileza, suas considerações finais. Obrigado, Fabrício. Eu prometo ser breve aqui. E nas minhas considerações finais, eu queria colocar aí a importância dessa pauta que vem sendo discutida. Está avançando super bem aqui em Paranaguá e com o governo federal, com o apoio da EPL, da Secretaria Nacional de Portos, e reconhecer que esse trabalho ele não seria possível pela sinergia que a gente vê aqui hoje em Paranaguá. Eu vi que o Marcos Martini mandou uma mensagem aqui para todos nós, que é presidente da praticagem hoje em Paranaguá, que nos apoia muito tecnicamente, está muito focado com o desenvolvimento do porto em todos os seus segmentos, no líquido, no granel importação, exportação, no container, e com certeza processos como esse irão viabilizar uma competitividade saudável. Os nossos concorrentes, hoje, falando pelo segmento de container, eles estão super avançados aí em termos de infraestrutura marítima, tecnologia. Nós nos preparamos muito bem para a demanda futura, para 2048, em termos de capacidade de movimentação, mas essa capacidade ela não será possível sem uma infraestrutura marítima de qualidade, recebendo os grandes navios, que só são viáveis a partir de grandes calados, com segurança da navegação e uma produtividade muito positiva, né? Então,
Paranaguá não é um case simples. Paranaguá tem um canal de acesso de 26 quilômetros. Então, a gente está olhando 26 quilômetros de concessão, 26 quilômetros de gestão, sinalização, dragagem. Um ponto nesses 26 quilômetros pode gerar uma restrição enorme. Então, é um processo sensível que eu acredito que está sendo muito bem construído pelo Luiz Fernando Garcia, junto com o pessoal da Secretaria de Portos, Disney e Fernando da EPL. Então, eu agradeço muito a participação nesse processo. Contem conosco para a viabilização de um projeto exemplar aí para todos os outros portos e que a gente tenha sucesso aí nessa jornada. Obrigado a todos. Obrigado, Gabriel. Obrigado pela sua presença hoje. Quero agradecer também ao Marcos Martins, da Praticagem do Paranaguá, ao prático João Bosco, de Rio Grande, diretor do Conapra também, a Praticagem grande parceira aqui desse espaço. Doutor Fernando Estima, por gentileza, suas considerações finais, nosso presidente anfitrião da edição de 2021. Acho que é agradecer, a gente tem feito eventos exatamente para aquecer a pauta, e como bem colocou o Disney e o Fernando, eu acho que a gente pode prever no evento do dia 30 e 31, que é segunda e terça em Porto Alegre, e depois podendo visitar o Porto, essa pauta eu acho que ela aqueceu o suficiente para a gente também usar o evento para chamar os principais e dar uma aquecida definitiva aí, né, com as principais lideranças. Então, acho que o evento também, Gesualdo, meu presidente, inevitavelmente a dragagem ela será talvez a pauta majoritária, independente das demais que já foram elencadas. Eu queria agradecer, gostei muito da participação também do Marcelo, a quem eu tenho me espelhado. Então, o senhor pare de comer ostra e camarão e venha comer um churrasco conosco, você é um convidado especial. E acho que a gente pode tirar um proveito e seria, acho que estão todos aí se utilizando da tecnologia para se ver, mas vamos fazer um esforço para estarmos juntos com os devidos protocolos. Alguns dos nossos aqui, a maioria já tem vacina. Eu gostaria muitíssimo que os senhores pudessem estar conosco. O evento será no Palácio Piratini, com a participação do governador, que convidará os demais governadores. Nós queremos dar peso político no momento que tiver que dar peso político, e o peso técnico, Disney e Fernando, para a questão dessa curva de aprendizagem, né? O Estado do Rio Grande do Sul tem uma área de expertise bem interessante na desestatização, se montou um grupo muito, muito importante, mas a gente achou, por óbvio, participarmos a nível nacional é auxiliar um porto ao outro a criar essa super curva de aprendizagem que eu acho que será muito válida para o projeto futuro aí para o Brasil. Deixar isso dentro de instituições como EPL, como PPI, como a própria Secretaria, acho que também é um legado que vai se deixar aqui. Muito dificilmente bandeiras ou momentos diferentes de governantes conseguirão escapar desse bom legado. Então, fica aqui o reforço do convite para que a gente traga essa pauta importantíssima para os portos, como a pauta majoritária do nosso encontro, dia 30 e 31 de agosto. Muito obrigado aí pelo evento e parabéns mais uma vez aí, Fabrício, aquilo que eu sempre tenho comentado. Você consegue parar a agenda de todo mundo e fazer as pessoas pensarem em conjunto, que é algo raro hoje a gente conseguir, cada um no seu dia aí com as suas demandas, bloquear um pouquinho a agenda. E prazer em rever os amigos, me dá vontade de saudar um por um, mas vou me ater aqui a agradecer a todos em nome do presidente Gesualdo e do Fabrício aí pela organização. Muito obrigado. Obrigado, presidente Fernando. Tenho certeza que o Sul Export será um sucesso. Finalizando agora, presidente Luiz Fernando Garcia, por gentileza, suas considerações finais. Bom, primeiro parabenizar, tá, Fabrício, pela condução do Brasil Export, Gesualdo, Disney, Fernando, que fizeram essa apresentação, Gabriel aqui representando um dos usuários, um usuário importante aqui do Porto. É muito bom esse tipo de evento, porque cada vez mais que nós avançamos nas discussões, as contribuições elas são anotadas e o modelo vai se construindo de forma conjunta. Então, é importante isso, porque quando vir em algum momento haverá uma audiência pública formal, seguindo todo o rito que se dá nesses processos de arrendamento, concessão portuária, o modelo não é um segredo, o modelo foi amplamente, vem sendo amplamente discutida
desde a sua fase embrionária, né? Então, já se avançou um pouco na parte de engenharia, agora se coloca nas discussões econômicas, contratuais, e isso é importante, a destacar a participação da praticagem e da capitania, que hoje não está conosco, mas aqui no Paraná temos um ambiente diferenciado com a nossa comunidade, com esses atores que contribuem a todo momento para a execução desses projetos importantes. Eu destaco aqui, Fabrício, nós vamos iniciar uma obra de derrocagem na próxima semana, uma obra que não acontece já há alguns anos em portos públicos. Então, vamos derrocar 23 mil cúbicos e a interação entre praticagem, autoridade portuária e autoridade marítima, ela foi permanente. Os usuários também, porque em algum momento a execução desse serviço impede o funcionamento do canal de acesso. Então, aqui nós temos vários exemplos positivos de proatividade e, sem dúvida, a construção desse modelo, agregando o governo federal, agregando a EPL, trazendo também contribuições de outros usuários que, por enquanto, não estão operando no Paraná, certamente acarretará no modelo de sucesso. Isso a gente tem a confiança aqui e trabalhamos para isso. Obrigado, presidente Luiz Fernando. Excelente debate. Acho que quero mais uma vez agradecer a presença de todos. Antes de passar para o nosso presidente do Suexport, Gesualdo, quero escutar o nosso presidente do Conselho Nacional, José Roberto Campos. Por favor, Campos. Boa tarde a todos. Esse tema é um tema que eu conheço pouco. A primeira vez que eu estive com esse tema foi em 1974. Então, realmente, eu passei por todas as discussões até hoje e, durante os últimos anos, realmente virou o tema de qualquer evento que tratasse do setor portuário. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham sucesso nesse planejamento, porque essa questão de dragagem já deveria ter morrido como um problema há muitos anos atrás. Parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando e torcendo aqui para que a gente tenha, de fato, a solução final para esse problema. Muito obrigado a presença de vocês. Obrigado, Campos. E agora sim, presidente Gesualdo Silva, por gentileza. Muito obrigado, Fabrício. Presidente Campos, chegou a hora, então, de morrer esse problema. Viu? Se depender aqui dessa equipe aqui do Suexport, essa equipe de Paranaguá, sem dúvida, e Disney e Fernando, o que não vão faltar são contribuições, porque temos todos os interesses de que esse assunto seja, de fato, resolvido. Bom, Fabrício, mais um excelente evento, né? Falar de bom evento aqui no Sul, excelente evento, já virou pleonasmo, né? Mas eu gostaria de registrar aqui algumas presenças importantíssimas aqui, como do nosso estagiário e trainee, Dr. Mantelli, né, o Faiê, que esteve caladinho o tempo todo, o nosso Roberto Almeida aqui da Vale, seja bem-vindo aqui, portas sempre abertas. Agradeço aí Disney, Fernando, Gabriel, presidente Estima, presidente Luiz Fernando. Vamos ter, né, o spoiler aqui, mas com certeza vamos ter mais um evento sobre esse, a parte 3, né? É um evento grande, por isso, Disney, não foram 3 horas direto, porque precisa ter mais um para a gente concluir. E, obviamente, no evento, né, no Suexport, o Fernando Estima não vai começar no dia 30, vai começar no dia 29, no domingo antes, com o churrasco lá, né? Ser oferecido lá no Sul, tá bom? Uma boa tarde a todos e registro também, Fabrício, não poderia deixar da excelente equipe aí do bastidor do Brasil, do Export, né? Nas pessoas do Bruno e da Evelyn, viu? Que realmente nos dão uma assistência, um suporte que é fundamental para o sucesso de todos esses eventos. Fica aí registrado o meu mais sincero agradecimento a eles. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, João. Boa tarde. Obrigado a todos vocês, a todos os conselheiros. Boa tarde a todos. Um abraço. Só lembrando Boa tarde que a todos. Obrigado, Gesualdo. Amanhã nós estamos já no Nordeste Export, às 15 horas, aqui, nesse mesmo espaço, com o tema Reformas Governamentais na Gestão das Operações Logísticas Portuárias. Muito obrigado a todos, um ótimo dia e até amanhã. Valeu, Fabrício. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Hoje seria o último, Fabrício. Vou aguardar a todos.